um projeto de aumento, digamos, idêntico, de cima para baixo, ou de baixo para cima. Linear. Linear. Obrigado pela expressão. É. Nesse caso, o que nós fizemos? Nós fizemos um projeto alterando esse mecanismo. Um recruta, quando eu entrei, recebia R$ 207, abaixo do salário mínimo. Meio salário? Era baixo, era meio salário. Aí, hoje, ele está recebendo igual a um salário mínimo. Fora disso, alguns recrutas que vão, por exemplo, à Amazônia, eles têm lá um percentual, considerando o local em que estão servindo. Porque na Amazônia estão absolutamente isolados durante um período de 2 anos. Indenizações. São uma espécie de indenizações. E temos, então, hoje nós temos o mais baixo salário, a mais baixa remuneração das Forças Armadas, que é o recruta, está na base de 470, 500. Depois, eu fui subindo de forma diferenciada. Até taifeiro ficou vinculado, não vinculado, ficou sempre lembrando que o salário não pode acabar do salário mínimo. Foram subindo. Depois peguei um segundo grupo, que é o grupo acima dos taifeiros, dei um tipo de aumento maior. Então, demos um aumento de 100% embaixo, no meio tem um aumento, foi dado um aumento de 35%, uma coisa assim, que se completa em julho, porque isso foi escalonado, se completa em julho do ano que vem. E um general de 4 estrelas terá um aumento de 16% até, se completa esse aumento em julho do ano que vem. Então, nós vamos ter uma remuneração, um valor final bruto para um general de 4 estrelas na base de R$ 18 mil. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Nosso entrevistado de hoje é o ministro da Defesa, Nelson Jobim. Participam dessa nossa conversa Ricardo Amaral, da revista Época, e Daniel Rittner, do Valor Econômico. Ricardo, você ia fazer uma pergunta quando eu te interrompi. Hoje, os comandantes das Forças Armadas, eles despacham diretamente com o presidente, como antigamente? Não. Ou já estão batendo continência para o ministro da Defesa? Não estão batendo continência porque eu não sou militar. Mas o qual é o seguinte, curiosamente eu vivi os dois momentos, né? Porque em 1995 eu era ministro da Justiça e assisti todo o debate e assessorava muito o presidente Fernando Henrique em várias outras coisas que não eram só da Justiça, entre elas o problema das Forças Armadas. A Lei Complementar 99, que criou o Ministério da Defesa, é da época do Fernando Henrique. Então nós tivemos, digamos, 2 momentos pós-regime militar. Um momento de transição, que se completou com a criação do Ministério da Defesa. E agora nós estamos num momento de consolidação do Ministério da Defesa. E o que acontecia era exatamente isto. Hoje não, hoje as relações dos comandantes de forças são diretas com o ministro da Defesa e o ministro da Defesa com o presidente da República. Evidentemente que em alguns casos, por exemplo, meramente protocolares, quando eu levo as promoções militares que são muito rigorosas em termos de técnica, uma legislação muito forte em termos de promoções. Que ajudou a tirar os militares da política, né? Curioso que foi isso. Essa obra é do Castelo Branco. Né? Castelo. Foi o Castelo que o Geisel implementou a ferro e fogo. O Castelo é que criou uma forma pelo qual começava a afastar, digamos, não é que tirou os militares da política, afastaram os militares da ativa da política. Acabou com os marechais. Foi com o Ministério, foi com a Lei Complementar número 97, criou-se o Ministério da Defesa, e hoje a relação é muito forte entre o ministro da Defesa e os comandantes. Até que ponto essa mudança tem a ver com a personalidade do ministro ou com uma nova Bom, tem a ver um pouco também. Porque... Até o seu antecessor, essa situação anômala acontecia. Os chefes militares despachavam com o presidente. Agora, sim, mas aí era uma situação, digamos, específica. E eu agora, com esse projeto, com as alterações que eu quero enviar, sugerir ao presidente, este modelo se consolida. Uma das alterações que o senhor pretende fazer é centralizar a comissão de compras e acabar com a dispersão de recursos, a falta de sintonia. Eu creio que vai criar uma secretaria de compras, de produtos de defesa, mas o Ministério da Defesa não vai fazer compras. As compras continuam sendo feitas
Pelos comandos. Pelos comandos, pelas estruturas, porque tem estruturas muito importantes da Marinha e do Exército Aeronáutica sobre compras. Uma tecnologia especialíssima. Mas a política de compras será definida pelo Ministério da Defesa. Isso eu estava falando no bloco anterior sobre guerras assimétricas contra organizações criminosas, tráfico de drogas, por exemplo. O Brasil tomou uma posição bastante dura, digamos, bastante ativa nessa questão das bases da Colômbia. No entanto, digamos, um pouco que se silenciou em relação às ligações cada vez mais evidentes do governo Chaves com as Farc. Essa é a melhor forma de lidar com o assunto? Não, isso é um tema que corresponde ao Ministério das Relações Exteriores, eu não entro nesse assunto. Agora, em relação à questão colombiana, o que nós temos claramente da conversa que foi feita do presidente Uribe com o presidente Fernando Henrique, da qual eu participei, era esta. Nós não temos nada a ver, porque não temos o princípio da não intervenção e da autodeterminação dos povos, eles tomam as decisões que quiserem, o que nós queremos é uma garantia jurídica de que o espaço aéreo é o espaço aéreo colombiano. E precisamos nós ainda acelerar as relações, e aí já é o Ministério da Justiça, com a Colômbia para o combate ao narcotráfico. Agora, ministro, porque hoje a Farc é uma narcotraficante. Ministro, mas antes elas sustentavam o narcotráfico, agora do ponto de vista prático, as Forças Armadas estão se deslocando para o norte do país. Exército transferindo brigadas e unidades inteiras. O seguinte, a Marinha parece que vai fazer uma base... Uma força naval próximo a Maranhão, São Marcos, alguma coisa assim? Não tem nada definido ainda. Ocorre o seguinte, vamos pensar um pouquinho. Isso está na Estratégia Nacional de Defesa, que é primeiro, prioridade da Amazônia. Nós vamos aumentar os pelotões de fronteira da Amazônia, num programa que nós estamos chamando de Amazônia Protegida, que é o programa do Exército, em que aumentaremos 18, vai chegar a 30 e tantos postos de fronteira total. Ainda estou examinando esses A mais ou... A mais. Já tem quantos? Nós vamos ficar com um total de 38 postos de fronteira. Um posto pelotão. Cada boca de rio tem quer dizer, boca de rio que possam ser navegáveis. Não toda, porque ela não termina mais. Fronteira, né? Na fronteira. E os pelotões de fronteira se compõem de um comandante, que é um tenente, e mais 60 a 80 soldados. Só que 80% desta força é indígena, ou seja, são índios. Os soldados de fronteira, 80% são. E por quê? Porque eles sabem conviver com a floresta e conhecem. E depois o seguinte, a floresta amazônica eu fui. Eu já visitei tudo isso aí. Eu já visitei os 15.727 mil quilômetros de fronteira, eu circulei em todos eles.